Um povo que difunde luz. Os valdenses declaravam ser a igreja de Roma a Babilônia, apóstata do Apocalipse, e com perigo de vida, erguiam para resistir às suas corrupções. Durante séculos de trevas e apostasia, houve alguns dentre os valdenses que negavam a supremacia de Roma, rejeitavam o culto às imagens como idolatria e guardavam o verdadeiro sábado. Por trás dos elevados baluartes das montanhas, em todos os tempos, refúgio dos perseguidos e oprimidos, os valdenses encontraram ali esconderijo. Conservou-se luz da verdade, a arder por entre as trevas da Idade Média. Durante 1000 anos, os valdenses testemunharam da verdade e mantiveram a antiga fé. Desde criança, eles eram instruídos nas Escrituras. Era ensinados aos valdenses a considerar santos os requisitos da lei de Deus. Eram pouquíssimos exemplares da Bíblia, mas eles confiavam as palavras das Escrituras à memória. Muitos conseguiam repetir longas porções, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Eles eram ensinados a suportar as rudezas, a ter domínio próprio. No entanto, a pensar e agir por si mesmos. Muito cedo eles eram ensinados a encarar responsabilidades, a ficar calados, a demorar em falar, compreender a sabedoria do silêncio. Ensinava-se-lhes que Deus determinara que a vida fosse uma disciplina, que suas necessidades poderiam ser supridas apenas mediante o trabalho, providência, cuidado e fé. O processo era cansativo, mas era salutar, e é precisamente o que o homem decaído necessita, de trabalho laborioso, um processo difícil. Enquanto os jovens se acostumavam a esse trabalho difícil e às asperezas, a cultura do intelecto não era negligenciada, eles cultivavam o intelecto. Os pastores visitavam os doentes, doutrinavam as crianças e promoviam harmonia e amor fraternal. Em tempos de paz eram sustentados por ofertas voluntárias, mas, assim como Paulo, cada um deles aprendia um ofício ou profissão, mediante o qual, sendo necessário, eles proveriam o sustento próprio. De suas escolas nas montanhas, alguns jovens foram enviados a instituições de ensino nas cidades da França ou Itália. Assim, eles eram expostos à tentação, testemunhavam o vício, defrontavam-se com os agentes astuciosos de Satanás, que queriam impor a eles as mais sutis heresias e os mais perigosos enganos. Mas a educação desde criança preparara-los para tudo isso. O Espírito de Cristo é o Espírito missionário. O primeiro impulso do coração regenerado é levar outros também ao Salvador. Tal foi o espírito dos cristãos valdenses. Viam diante de si não riquezas e glória, como muitos hoje veem, mas eles viam diante de si uma vida de trabalhos e perigo, e possivelmente morte de mártir. O ensino dos papas e sacerdotes haviam levado os homens a considerar Deus como severo, sombrio e repelente, e mesmo Cristo assim. Os missionários anelavam guiar essas almas a Jesus como amante e compassivo Salvador, que está sempre de braços estendidos a convidar todos a irem a Ele com seu fardo de pecado, seus cuidados e fadigas. Em muitos casos, aquele mensageiro que dera aquela verdade não se via mais. Ele imediatamente ia para outros países ou, às vezes, ele ia parar no fundo de um calabouço desconhecido ou os ossos agora estivessem alvejando no lugar em que testificara a verdade. Mas as palavras que deixara após si não poderiam ser destruídas.